Entrevista do técnico Mozart após a vitória do Coritiba sobre o América Mineiro. Veja o que ele falou. Depois de 2 derrotas, nada como voltar para casa com uma vitória do jeito que foi, com todos os ingredientes que foi a vitória, e celebrar com a torcida de novo com o retorno do De La Torre, do Morisco. Queria que você falasse o que dá para aproveitar dessa vitória para o final, para o término da competição. Antes de responder, até você comentou da torcida, né, eu tenho que abrir um parênteses importante. O torcedor vir, né, nesse número, às 9h35 da noite, tem que destacar, porque e nos apoiaram, principalmente nos momentos mais difíceis ali do segundo tempo, eles nos apoiaram. Então, a gente tira muito de um jogo como esse, né, a questão mental de você sustentar um resultado. E aí foram tempos distintos, né? E nós sabíamos que ia ser um jogo muito duro. O América é um adversário bem difícil de enfrentar, né? Então é um dos postulantes aí a ficar na parte de cima, né, durante a competição. Então volta do Morisco, volta do De La Torre, o Vini iniciando um jogo, né, depois de bastante tempo. Enfim, feliz com o resultado. E nós sabíamos que ia ser um jogo duro como foi, né? Então, dentro da nossa casa, nós temos 3 vitórias e um empate, ainda não sofremos gol. Então, é um saldo bem positivo. Boa noite, Moza. Boa noite. A gente foi informado antes do início da partida do afastamento do Lucas Ronier por indisciplina e também o Felipe Guimarães. Queria que você comentasse a situação e qual foi o grau qual foi a contusão do Guilherme Aquino durante a partida. Do Felipe e do Lucas foi um ato fora da normalidade e nós estamos tratando internamente. E em relação ao Aquino, eu acredito que tenha sido uma lesão muscular. Eu não sou médico, né? Então acredito que tenha sido uma lesão muscular, mas nós vamos avaliá-lo nesses próximos dias e espero que não tenha sido nada grave. E aí, abrir mais um parênteses, aí o Michael entrou muito bem no jogo, né? Então conseguimos assim, dar a própria contribuição, sustentar um resultado, enfim. Mas o grau da lesão nós não sabemos ainda. Boa noite, Mozart. Boa noite. Como é que você vê o jogo de hoje, assim, naquela busca que você falou, assim, de um time mais regular até durante as próprias partidas, de um tempo para outro? Como é que você vê a atuação da equipe? Bom, assim, a regularidade é o que todo treinador busca, né? E durante um jogo é normal algumas oscilações. Nós ainda estamos buscando a regularidade, principalmente de um tempo para o outro. E talvez seja até uma questão mental e a dificuldade dos jogos, né? O adversário também treina, o adversário também cria as suas próprias situações. Nós sabíamos que seria um jogo muito duro. Em relação à troca do Nicolas para o Ronier, muda a característica. O Nicolas é um jogador muito mais de força, de imposição física, de duelo no último terço do campo, principalmente nas jogadas de lado, pelo fato de ser um ponta com uma estatura importante. O Ronier é um jogador de enfrentamento, né? De velocidade, mas é de enfrentamento. Então, em termos de característica, muda bastante. E a questão de se vai permanecer afastado, isso aí, como eu acabei de responder, nós estamos tratando internamente. Então, simples assim. Mozart, boa noite. Boa noite. Eu queria que você explicasse a alteração do Vini Paulista. Ele que vinha bem na partida e acabou foi o que eu fui mais criticado ali pela turma do etapa. amendoim aqui atrás, né? Tá coitada da minha mãe, né? Que não tem nada a ver com o negócio e acaba sendo xingada. Não, eu queria que você explicasse. O Vini, no intervalo, ele fez uma massagem ali na posterior da coxa e aí foi muito mais por precaução em si do que outra coisa. Assim, o Alisson já vinha jogando naquela função. Eu queria aumentar a parte física do time, porque nós iniciamos bem o segundo tempo, até tivemos 2 finalizações, mas o América começou a nos envolver e começou a ganhar os duelos, apesar de a gente ter duelado hoje muito mais do que nós duelamos no último jogo. E aí a minha ideia era aumentar a parte física do nosso time, os duelos, vencer um pouco mais de duelos. Eles trocaram também o Marlon lateral, pelo menos na minha opinião, nível de Série A jogando a Série B, e sai para fora, e sai para dentro. Então,
A ideia, basicamente, era essa. E o Alisson, durante a entrada dele, ele melhorou significativamente no jogo e também deu a sua própria contribuição. Com o Operário, acabou confirmando, né, a rescisão de contrato do Jaci, que está vindo para o Coritiba. Queria que você falasse da vinda desse jogador, embora o clube ainda não oficializou, né, mas o Operário ali em si, através da nota. É um jogador que vai agregar ali para você. E queria que você falasse um pouquinho desse jogador, da liderança que ele vai trazer também. Né? O Jaci está bem encaminhado, né? Então vai agregar bastante para nós, seja jogando de zagueiro, seja jogando de volante, estatura, parte física. Assim, é uma oportunidade importante para a carreira dele e ele vem crescendo nos últimos anos. Nada mais justo do que dar uma oportunidade para ele num grande clube, como é o Coritiba. E ele vai, com certeza, nos ajudar bastante ao longo dessa temporada. Né? Então, e é mais um jogador que eu ganho, um jogador que vai estar à disposição e vai brigar pelo espaço dele. O que o Coxa tem que mudar fora de casa na postura para também conseguir, né, voltar a pontuar fora de casa e tudo mais? O que dá para se inspirar dos jogos aqui dentro? Principalmente o último jogo, nós não deixamos uma impressão boa, e aí eu assumo essa responsabilidade. O segundo tempo da Ferroviária foi um segundo tempo ruim, porém o primeiro foi um primeiro tempo de um nível importante. O jogo do Remo foi um jogo, talvez o melhor jogo nosso até agora. Nós ganhamos da Chapecoense, então assim, nós precisamos encontrar principalmente um equilíbrio entre primeiro e segundo tempo, assim eu vejo, principalmente no jogo da Ferroviária, que nós criamos, tivemos chance de matar o jogo, não matamos e nosso desempenho caiu significativamente. Mas é uma competição dura, assim, bem dura, né? Então, nós sabemos que cada jogo tem as suas particularidades, nós estamos nos preparando e estamos evoluindo em termos de preparação. Jogadores chegando ainda na metade da competição e vão contribuir, mas é uma competição dura, é difícil você ganhar com um placar elástico. Óbvio que a gente quer chegar e ter o melhor desempenho possível, criar as chances de fazer os gols, mas é um campeonato muito duro. Né? E aí eu preciso ressaltar o desempenho dos jogadores, ressaltar a nossa colocação na tabela. Nós estamos a 2 pontos do G4, a 4 do líder. Em casa nós fizemos 4 jogos, ganhamos 3, empatamos 1 sem sofrer gol. Então, é sempre o ponto de vista. Se você vê o copo meio cheio, você vê o copo meio vazio. Então, eu sou otimista por característica, eu costumo ver o copo sempre mais cheio do que vazio. Porém, a gente sempre sabe que nós temos margem de evolução e nós temos obrigação de evoluir. Então, pode ter certeza que, mesmo ganhando, eu sou o cara mais crítico assim, em relação ao meu trabalho. A partir de amanhã, nós já estamos treinando novamente, se preparando para o jogo do Criciúma. E uma coisa que eu não caio na armadilha é olhar a tabela. Então, nós vamos enfrentar o Criciúma, que é um time que vem de Série A, que vem atravessando um momento delicado, mas na casa deles é um time que também leva muito torcedor, que é muito difícil enfrentar, enfim. Então, nós sabemos que vai ser também um jogo muito duro.